Eu gosto muito do Deleuze, mas eu gosto muito dele porque ele ensina para gente que não há nada a ensinar. E ele não trabalha com nenhum conceito assim de unidade, de todo, de primeiro, de essência, de origem. Quer dizer, ele não é um pensamento idealista, nem espiritualista, nem religioso, mas eu gosto dele porque ele tem um pensamento material, que não é materialista, que já seria uma essência da matéria, não, é material. O Deleuze é legal, ele pensa assim, ele fala para a gente pensar assim, você tem aqui um prego e aqui um arame, e ali um poema do Mallarmé. Qual a relação que você pode estabelecer entre esse prego, esse arame e o Mallarmé? É claro, então ele é contra a interpretação, não existe hermenêutica, a ideia de que a gente não tem que procurar um sentido que está oculto, por exemplo, no caso do texto do Mallarmé, mas a gente tem que operar, fazer o texto dele funcionar. Então, assim como eu posso amarrar o arame no prego e pregar o prego numa tábua, eu também posso estabelecer uma relação entre o meu corpo e o meu pensamento limitado com aquele verso do Mallarmé relacionando com qualquer outra coisa que me interesse. Agora, a consistência, a coerência e a validade dessa relação fica por minha conta, eu tenho que fazê-la. Então me pareceu que essa ideia de uma imanência das coisas que ele vai buscar no Spinoza, e essa ideia também do Nietzsche, né, que é muito Nietzsche, a ideia de que não existe Ursprung, quer dizer, que não existe origem, não há Deus, não há unidade, não há ser, não há um primeiro, mas que existe, como diz o Nietzsche, Erfindung, existe invenção, que tudo é invenção, joga a gente para essa materialidade de processos. Então, por exemplo, um Deleuze lendo Platão, ele não está interessado em definir o que é ousia, o que é ideia, o que é morfe, fazendo uma definição de interpretação. Ele lê o Platão, operando o Platão, vê como isso produz uma máquina desejante, como eles dizem, às vezes uma máquina esquizofrênica, como ele fazia lá com o Guattari, e como isso funciona. E como ao funcionar, isso põe o meu corpo também em funcionamento. Então, nesse sentido, é interessante pensar como ele pensou a literatura como uma máquina de produção de afetos. Quer dizer, por que a gente lê esse texto e não aquele? E quando eu leio movido por aquilo que ele move. Então a ideia de que eu vou ler a literatura não buscando um sentido que ela oculta, mas buscando nela uma potência que ela tem de operar, fazendo com que eu opere. Quer dizer, a ideia de que o leitor não deve ser passivo, recebendo algo pronto, mas que ele deve intervir como um produtor. E eu tenho a impressão que esse pensamento muito material, e tem muito mais coisas, né? Quer dizer, dele me chamou sempre a atenção. Ele e o Foucault também, que foi fundamental para pensar questões também da literatura, a partir justamente dessas histórias, essa genealogia da verdade, essa arqueologia da loucura, mostrando sempre, como eles mostram, a produção social desses conceitos. Quer dizer, eles estão sempre olhando para os processos materiais das coisas, né? Por exemplo, pelos próprios processos materiais, como os próprios campos se constituíram. Quer dizer, quando algo se constituiu como filosofia, quando algo se constituiu como literatura, como arte, como religião, e a análise desses processos permitiriam a gente também operar livremente. Eu sempre me mantive também lendo esses autores modernos como o Rosa e hipermodernos como Beckett, né?
No Guimarães Rosa, por exemplo, eu sempre fui buscar esses processos de produção de linguagens que dissolvem uma representação muito tradicional que nós no Brasil temos dessa região interior, que é o sertão, e que foi trabalhada na chamada literatura brasileira regionalista, no Alencar, no Franklin Távora, no Domingos Olímpio, no Inglês de Souza, como se chama, Euclides da Cunha, depois no Simão Lopes, mais tarde nos romancistas de 30, no Zé Lins, mesmo no Graciliano, uma imagem meio estereotipada assim de sertão. E a minha ideia foi tentar mostrar como o Rosa, de novo, tendo essa mesma referência que é o sertão, o homem sertanejo, o Brasil agrário, o Brasil da vaca, o Brasil subdesenvolvido, o Brasil ignorante, por ser um platônico, o Rosa é um grande leitor de Plotino, ele inventa uma nova linguagem que faz um sertanejo analfabeto, ignorante, iletrado, pensar como um filósofo e ter intuições que a gente lê lá na obra do Plotino, entende? E nas Enéidas, e que faz com que a literatura dele se aproxime da alta literatura que foi feita na Europa pelo Mallarmé, pelo Proust, e da alta literatura feita, por exemplo, na América do Norte, por exemplo, pelo William Faulkner, e que faz dele um grande escritor, né? Então, quer dizer, Deleuze, Foucault, esses filósofos, me forneceram instrumentos, ferramentas, os arames, os pregos, para eu poder pensar isso do Rosa, deslocando o Guimarães Rosa dessa representação dele como um escritor regionalista que fala do sertão, né? O Antônio Cândido tinha dito isso na década já de 50, que o Guimarães Rosa, no Grande Sertão, ele superava o regionalismo. Eu lembro que o Cândido fazia uma comparação entre ele e Euclides da Cunha, dizendo que nos sertões o Euclides descreve para ser exato, objetivo, científico, e que o Guimarães Rosa, no Grande Sertão, ele descreve para sugerir. Agora, me interessou a matéria dessa sugestão, o que é que ele sugere? Então, me pareceu sempre que ele sugere libertar as muitas línguas que existem prisioneiras na língua portuguesa. E me pareceu que ele é o grande escritor brasileiro que faz falar o que não fala. Quer dizer, ele faz falar o negro, ele faz falar o índio, ele faz falar o analfabeto, ele faz falar o vaqueiro, ele dá voz para eles. Então, quer dizer, tem um projeto político intenso nele, né? E nesse sentido, essa máquina mesmo de proliferação de diferenças. Agora, o Beckett eu gosto dele porque ele é radical. Quer dizer, ele leva a destruição da linguagem ao ponto de destruir as imagens que nós temos de sujeito, as imagens que nós temos de processo, de começo, meio e fim, as imagens que nós temos de coerência, de consistência, a imagem de unidade, a imagem de tempo, o conceito de corpo que nós temos, um conceito burguês de corpo, ele dissolve tudo. E ele dissolve a própria forma narrativa, propondo, por exemplo, que ele está apenas produzindo uma espécie de grunhido que chega numa espécie de vazio. Me parece que o Beckett ele realiza o projeto moderno no romance, na ficção. Quer dizer, a gente sabe que desde o século XIX, desde pelo menos o Stendhal e o Flaubert, né, que começaram justamente por em crise a representação, criticando os assuntos dos enunciados, mas também criticando a própria enunciação,
como a gente tem isso no Machado de Assis também. O Machado acho que é um autor genial nisso. E como depois grandes autores como Kafka, Proust, Virginia Woolf foram retomando essas coisas, mas fazendo grandes obras, mas sempre mantendo ainda um elemento de reconhecimento. Nós, leitores, a gente reconhece ainda o mundo do Kafka, por mais fantástico que ele seja, ele ainda tem uma aparência de uma certa verossimilhança na construção dele. Agora, o Beckett, ele vai levar o processo de destruição do próprio objeto que ele está produzindo às últimas consequências. E a gente, de repente, não... Por exemplo, você lê o Inominável, a voz que fala ali, ela diz para nós que ela está cansada de falar. Porque todas as coisas que ela fala, ela diz, são herdadas socialmente e todas são mentiras, todas são falsas. E que então ela não quer reproduzir as mentiras, as falsidades. Aí ela começa a falar sobre si mesma e do corpo que ela tem. E ela diz que ela é uma cabeça de tartaruga que está na boca de um vidro de conserva, mas que ela também, ao mesmo tempo, é uma bola redonda que bate no chão e que sofre um processo com a gravidade de esmagamento de uma determinada parte dela, mas que ela estica uma perna e que, ao mesmo tempo, ela está fixa num lugar totalmente escuro que lembra o inferno do Dante, mas, ao mesmo tempo, não é um lugar. Então, quer dizer, você lê isso, ele vai produzir uma representação e, ao mesmo tempo, ele destrói. Quando chega no final, a gente está muito cansado, é difícil, ele é insuportável. Então, eu acho que ele é um autor que radicalizou o processo, tanto na prosa quanto na poesia, que ele escreveu também, muito boa, né? Mas que é puro fragmento, é lixo, quanto do teatro dele, quer dizer... O Godot dele e os outros, o Rum, nem tem nome os personagens dele. Eu acho que ele foi fundamental. Agora, o Deleuze tem um texto muito bonito sobre ele, que é o texto sobre o cansaço, né? Em que o autor, o narrador dele, ele fala do Beckett, não está cansado, como nós dizemos, cansado de correr, ou cansado de comer, ou cansado de tédio de uma coisa, mas ele está cansado. Não é disso ou daquilo, ele encarna o cansaço. E agora, o cansaço é que impede de fazer qualquer coisa, mas que ele faz. Então, essa espécie de contradição absurda, estúpida, quer dizer, como alguém cansadíssimo, com o próprio cansaço, continua fazendo algo. Então, como ele joga isso para a gente decidir.